Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão da aula passada, a gente pode também conversar um pouquinho sobre isso. Bem, não havendo, a gente pode ir para o assunto de hoje. A gente vai cobrir 2 módulos na aula de hoje. Matrizes, que a gente começou a aula passada, mas acho melhor retomar. E após matrizes, a gente vai conversar um pouco sobre vetores, que é uma outra estrutura no R. Aí, com todas essas estruturas, a gente vai estar apto a, de fato, usar o R de uma forma mais completa, com os data frames, as estruturas que a gente está mais acostumado. A gente está aqui construindo, né, a linguagem, os bloquinhos da linguagem, para juntar tudo depois. Vou compartilhar minha tela. Aqui, vamos para o Classroom. No Classroom, até aproveitando, o Marcel colocou um anúncio para todos, acho que é válido reforçar, o PPGIX está com uma seleção aberta. O PPGIX é o programa de pós-graduação aqui da Fiocruz, no ICICT, na área de informação e comunicação em saúde. Então, convite vocês a olharem essa postagem, quem estiver interessado em fazer um mestrado ou doutorado aqui na Fiocruz, na área de informação ou comunicação em saúde. Tem aqui uma postagem com os links e material, convite. E vamos para a aula de hoje, então, que está aqui em atividades. Material aula 2, que é uma pasta compartilhada aqui no Google Drive. A gente vai começar pelo notebook de matrizes, esse carinha aqui. Vou pedir para vocês criar uma cópia dele, né, na pasta de vocês. Vocês conseguiram alterar. Vou abrir ele diretamente. Esse notebook, lembrando, né, que nos leva ao laboratório, a gente executa todo o código, todas as funções na infraestrutura do Google, sem precisar demandar da nossa máquina local. Nesse módulo de matrizes, a gente vai conversar um pouco sobre o que são matrizes, análise delas, e algumas operações, né, de nomear linhas e colunas, adicionar colunas e linhas, selecionar elementos, intervalos dentro dessa matriz, fazer algumas operações e a aritmética de matrizes. A gente estuda matriz no R, porque é uma estrutura importante, ainda que a gente não use ela diariamente. Dia a dia com R, é difícil a gente precisar criar uma matriz para resolver algum problema. Geralmente, os pacotes, as funções do R lidam com ela, com as matrizes internamente, e já dão para a gente o resultado, sem que a gente tenha que manipular manualmente essa matriz dentro da linguagem. Mas ainda assim é importante a gente dar uma olhada, porque isso pode ajudar a gente a resolver problemas que a gente tem à frente em algum código, e também entender principalmente essa parte de seleção de elementos, adicionar colunas e linhas. Em alguns momentos pode ser importante, ainda que boa parte dessas operações de matrizes é feita pelos pacotes, pelas funções que tem no R, e a gente não vê isso diretamente. Como eu falei na aula passada, né, a matriz que a gente vai falar aqui é a matriz que a gente viu no ensino médio, ou na faculdade, lá em álgebra linear. Espero que vocês tenham boas lembranças de álgebra linear. Basicamente, são componentes indexados por uma posição entre linhas e colunas. A gente tem um componente na linha 2, coluna 2, linha 3 e na enésima coluna, por aí vai. Esse joguinho de batalha naval das matrizes. A gente fala a posição pela linha e coluna.
Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper também, gente. Pode falar aqui ou colocar no chat. Rafael, Oi. desculpa estar atrapalhando sua aula. Eu estou procurando aqui o lugar do Levanta a Mão e eu não conheço essa ferramenta, então eu vou fazer a pergunta. Se você puder depois me indicar onde fica, tá? A respeito de matriz multidimensional, onde você tem uma matriz dentro de um elemento de uma outra matriz, como é que funciona isso? A gente não vai cobrir isso no R, já, mas a gente pode pesquisar para você e te passar algum material. A gente Desculpa a vai olhar alguma pergunta. coisa em lista. Em lista a gente vai usar mais isso, né? Desculpa a pergunta, Mas porque eu trabalho com matriz... desenvolvimento, eu trabalho com desenvolvimento há muito tempo, então assim, a gente começa a fazer uma analogia entre linguagens para poder entender como é que funciona. Eu trabalhei com a Entendi. linguagem que o banco de dados dele era multidimensional, então você tinha elementos dentro de um elemento. Então era matriz dentro de matriz, né? Então é só uma questão só didática mesmo. Entendi. Interessante. Sim, na minha experiência no R, eu nunca vi essa estrutura. Pelo menos assim, abertamente. Às vezes dentro de algum pacote, alguma coisa eu use, mas não é muito usual, vamos colocar assim. Mas eu vou pedir para a Carmen anotar isso para mim, para a gente pesquisar depois, e ver se tem algum material, se tem referência. Para nos falar se o R trabalha com isso ou não, em que termos ele faz isso. Legal, ó. Interesse. Já anotei. Tá ótimo, Carmen. Então a gente vai trabalhar aqui com matrizes unidimensionais, né? Assim, a linha, a coluna, dentro de uma posição na matriz, a gente tem um elemento. Vai ser um número, um caractere, ou uma informação lógica, né? Verdadeiro e falso, true or false, dentro dessa posição. Vai ser uma unidade, né? Alguma coisa atômica, vamos colocar assim. E é importante lembrar também que uma matriz ela pode conter apenas caracteres, ou apenas valores lógicos, ou apenas números. Não é viável colocar na posição A, linha 1, coluna 1, um número, e na posição linha 1, coluna 2, um texto, por exemplo. Ou é tudo número, ou é tudo texto, ou é tudo lógico, true e false. As matrizes trabalham assim no R, pelo menos. E se a gente tenta forçar alguma coisa assim, ele automaticamente os elementos são convertidos, ou tentam serem convertidos para um formato que seja mais abrangente. Se eu tenho um número e texto, vai virar tudo texto. O número passa a ser armazenado dentro do R como um texto, apesar de visualmente parecer ser um número. Em geral, as matrizes são mais usadas com elementos numéricos, ainda que possam ser usados com texto ou verdadeiro e falso. O mais usual, a maior utilidade nas matrizes é trabalhar com elementos numéricos. E aqui a gente tem o primeiro contato com a matriz, que é, primeiro a gente cria um vetor, a gente já falou na aula passada, 9 números inteiros. Aqui tem esses 2 pontos, 2 pontos, 9. Isso é também uma espécie de comando dentro do R que pede para ele gerar uma sequência. A sequência que vai do 1 ao 9, de 1 a 1. Então, a gente vai executar essa linha. Como é que está agora na máquina? Google, criar conexão. Isso eu vou colocar aqui no ponteiro para facilitar. Isso daqui, especificamente, é um vetor que vai de 1 a 9. Eu poderia substituir ele aqui, por exemplo. Não vai dar nenhuma diferença. A questão, vou ter que criar um assim, fica mais claro. Vou colocar essa linha aqui em cima.
Eu vou criar esse vetor, chamado int vetor, vetor inteiro, e vou imprimir ele na tela. Explicitamente. Então, esse comando, né, de 1 a 9 fez aqui uma sequência de valores, de 1 a 9. Outra forma de fazer isso seria o comando sec, de sequência. 9, vai dar o mesmo resultado. Esse daqui tem umas outras opções, por exemplo, pulando 2 valores. Você consegue colocar outros tipos de parâmetros. Mas o que importa aqui para a gente é criar uma sequência de valores. Só que eu não quero isso como um vetor. Eu quero isso como uma matriz. É isso que eu vou fazer na linha de baixo. Comando matrix, matriz, né, no R, eu passo para ele, por exemplo, um vetor, e com esse argumento nrow, eu crio uma matriz. A gente vai falar bastante sobre esse argumento depois. O que importa mais nessa célula é esse comando matrix, que vai criar uma matriz para a gente. E a diferença é que agora a matriz tem dimensões. Ela tem agora 3 linhas e 3 colunas. Deixou de ser um vetor. E agora, com esse argumento de uma matriz de 3 linhas, ele passa a ter agora 3 linhas e 3 colunas. Então, fica 1, 2, 3, faz a primeira coluna, 4, 5, 6 a segunda, 7 a 9 a terceira. Uma função importante para a gente trabalhar com matrizes é saber, por exemplo, a dimensão dela. O comando dim. Ele vai falar sempre nessa ordem, linhas e colunas, então são 3 linhas e 3 colunas. E para ter certeza que esse objeto M maiúsculo é uma matriz, a gente usa esse comando class. Pode ser usado em qualquer objeto, na verdade, um vetor, um número, qualquer coisa, ele vai falar qualquer classe desse objeto. Isso ajuda muito quando a gente tem erros no R, fala, esse objeto, isso lá no erro, no texto vermelho, fala que esse objeto que você tentou usar não dá certo com essa função. Geralmente, quando isso acontece, é porque a gente está usando um tipo de objeto, uma classe de objeto, sendo que a função espera outra classe. Eu estou passando uma matriz e aquela função espera um vetor, por exemplo. Então, é legal esse comando, é bem útil para resolver erros dentro do R. Entender o que eu estou passando para a função, por exemplo. No caso, a matriz, o objeto M é uma matriz composta de sequências, arrays de elementos. E esse é o resultado que a gente esperava. Como a gente cria uma matriz no R? Vamos criar uma matriz do zero, né? A partir do início. Aquele comando que eu tinha falado antes, matriz, e eu tenho essa sequência de argumentos que eu posso usar. Não preciso usar todos, mas posso até usar todos, desde que eles não entrem em conflito. São 5 argumentos. E o primeiro é o vetor de entrada. E a partir desse vetor que eu vou construir a matriz. Em seguida, eu explicito como que eu vou quebrar esse vetor entre linhas e colunas. Por exemplo, se eu falo um número de linhas, nrow, ele vai pegar a sequência do vetor e quebrar essa sequência de forma que sua matriz tenha o número de linhas que você especificou. É uma estratégia. Já se eu usar o número de colunas, ele vai quebrar o seu vetor de forma que ele tenha um determinado número de colunas e a sequência das linhas vai ser uma outra. E ainda tem esse outro operador, né, que é o by-row, que é como eu quero ordenar isso entre linhas e colunas. Se for true, eles são organizados por linhas, se for false, organizados por colunas. No primeiro momento, isso pode ser meio confuso, mas é mais legal a gente fazer
aprender isso com exemplo. Fica mais claro. Vamos começar com esse primeiro exemplo que a gente está aqui, que é aquela mesma sequência de uma 9, by row true e 3 linhas. Vamos ver o que isso produz para a gente. Temos uma matriz de 3 linhas, como a gente pediu, e ele ordenou os valores pela linha. Então, ficou na primeira linha 1, 2, 3, quebra o vetor, cria uma nova linha 4, 5, 6, quebra o vetor, produz uma nova linha para dar a terceira, 7, 8, 9. Se eu colocasse false, vou colocar uma magnificador para baixo, para poder comparar. A gente vai ter como resultado. Em vez da linhas, a sequência usar a lógica de linha, 1, 2, 3, quebra, eu passo a quebrar pela coluna. Eu penso, a coluna 1 vai de 1 a 3, a coluna 2, 4 a 6, a coluna 3, 7 a 9. E se eu especificasse, por exemplo, um outro número de linhas? Isso na célula abaixo também. Agora eu quero, em vez de 3 linhas, 2 linhas. Com 2 linhas, eu obrigatoriamente vou ter mais colunas. E como eu não tenho elemento suficiente para povoar essa matriz, ele começa a reaproveitar os valores do começo do vetor. Então, é importante, para fazer essas modificações, ter em mente que você precisa ocupar todas as posições. Vou usar uma lógica que não dê esses avisos, né? Falando que está, por exemplo, reciclando alguns valores. Vou deixar como exemplo essas duas células, mostrando a diferença do by row true, by row false, e qual que é o impacto, né, desse argumento na criação da matriz. Sabendo disso, a gente pode fazer um exercício, em vez de vocês fazerem. A sugestão aqui é vocês criarem uma matriz com 100 elementos numéricos, uma sequência de 1 a 100, e a matriz precisa ter 10 linhas e 10 colunas. Vou minimizar aqui minha resolução. E tentem colocar, sem olhar na resolução, tentem criar essa matriz. Vou dar aqui alguns minutinhos para vocês tentarem reproduzir esse exercício. Com essas funções que a gente colocou aqui em cima, a gente consegue resolver essa sugestão. É uma matriz que vai, um vetor que vai de 1 a 100, com 10 linhas e 10 colunas. Vamos ver aqui a nossa resolução. Então, eu crio aqui um vetor de 1 a 100, com 10 linhas e 10 colunas. Quero 10 linhas e 10 colunas. Então, esse vetor é do exercício 1. Criou aqui, naquela lógica by row false. Então, tenho para a coluna 1 a 10, 11 a 20. De forma que eu tenho 10 linhas e 10 colunas. Se eu quisesse aquela outra forma, né, uma lógica seguindo preencher a linha primeiro, seria para o true. As opções são válidas para o exercício, você vai ter 10 colunas. Apenas a lógica de estimamento. Com isso, vamos passar para o próximo ponto. Ficou alguma dúvida, gente, até agora, desse exercício? Já falou? Certo. Pode ser útil em algumas situações a gente nomear coisas na matriz.
nomear semelhantes vetores, né? A gente pode facilitar a utilização e leitura dos dados numa matriz, colocando nome nas linhas e colunas. E, para isso, a gente usa esses comandos chamados row names e call names, nomes das linhas e nomes das colunas. E como que ele funciona? Eu vou olhar direto no exemplo. Eu posso criar, por exemplo, uma matriz já sabendo o nome das linhas das colunas. Então, eu crio um vetor com o nome das linhas, no caso aqui, 4 linhas, e crio um outro vetor chamado callNames com o nome das colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Isso aqui poderia ser, em vez de coluna 1, coluna 2, coluna 3, poderia ser variável 1, variável 2, D01, D02, D03, enfim. E eu uso isso no comando que cria a matriz, com o argumento dimension names, de names, nomes das dimensões da matriz. Eu passo esses dois setores com uma lista, uma estrutura que a gente vai ver, mas a gente passa nessa sequência. Se executar essa carinha, a gente tem aqui alguns elementos que não fazem parte do conteúdo da matriz. A matriz é composta por números que vão de 3 a 14. Essa área interna que é a matriz de fato. E agora eu tenho nomes de linhas e nomes de colunas que servem absolutamente para enfeitar a matriz, facilitar o entendimento do que ela tem aqui dentro. Mas esses nomes de colunas, linhas, eles não são utilizados de forma alguma nos cálculos, por exemplo. Isso daqui são apenas o nome da linha e o nome da coluna. Absolutamente isso. Os elementos da matriz são esses, de 3 a 14, essa sequência. Vamos praticar isso aqui com exercício. Tá, novamente a resolução. Cria uma matriz com nome e sobrenome, em 2 colunas, das 2 pessoas que aparecem ao seu lado na aula. A gente olharia ali as janelinhas e inclua seus dados também. E, finalmente, nomeia as linhas e colunas de maneira que os dados façam sentido. Essa é uma matriz de texto, né, com nome e sobrenome das pessoas. Então, a gente vai construir uma matriz de nomes e sobrenomes de pessoas. A gente já começa a pensar aqui na estrutura, né, que vai ser essa matriz, quantas linhas e quantas colunas. E a gente vai usar esse argumento de nome da dimensão, né, para explicar o que é cada coluna e cada linha. Aqui mais uns minutos a gente abre a resolução. Podemos dar uma olhada aqui na resolução proposta do exercício. Naturalmente, a de vocês vai ter diferente, porque vocês usaram outros nomes de alunos, mas vamos entender como que é a lógica dessa resolução. O primeiro argumento que eu passo para a função matriz, a função que cria a matriz, é o vetor, né? O vetor com o nome dos alunos. Mas, em vez de passar cada elemento desse vetor com nome e sobrenome junto, eu estou passando primeiro o nome, vírgula, depois o sobrenome. Nome, sobrenome, até o último aluno. E eu quero, então, que eu tenha 2 colunas, nome e sobrenome, e eu preciso preencher essa matriz pela lógica da linha. Ou seja, Rafael e Saldanha precisam estar na mesma linha. Porque Rafael é o primeiro nome, Saldanha é o sobrenome.
E isso vai ser usado para cada um deles. E aqui a gente colocou a resolução de modo diferente, mas a gente primeiro cria a matriz e depois associa o nome das colunas e o nome das linhas. Então, estou corrigindo, né, o R, dizendo, olha, essas colunas têm nomes, os nomes são esses, essas linhas têm nomes e são esses os nomes. A gente vai ter rodando isso daqui. Nome, sobrenome, e aqui o nome das linhas. Pode ser aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, professor, enfim. A gente está dando aqui nomes, as linhas e colunas. Então, e aqui é um momento que realmente a gente vê o impacto desse barrow true. Não faria sentido eu ter Rafael nessa posição, 1 e 1, e depois Saldanha na posição 2, 1. Segunda linha na mesma coluna. O sobrenome faz muito mais sentido ter na coluna 2. Isso facilita a leitura. Ok? A Rebeca está dando uma dica aqui também, esse exercício. Em seguida, vamos falar de adicionar colunas e linhas. Eu já tenho uma matriz pronta e eu quero adicionar, apensar, né, elementos nas linhas ou nas colunas. Isso é algo que a gente usa muito, não só em matrizes, mas em outras estruturas também. E a gente vai usar para essa função, para essa necessidade, as funções cbind e rbind. Cbind de coluna, então, isso vai apensar nas colunas, e rbind vai apensar nas linhas. Colunas de C e R de linha, row. Então, eu tenho aqui um exemplo, aqui eu tenho uma matriz, N, tem essas linhas e colunas. E eu quero colocar uma coluna nova, que tem a sequência de 10 a 12 nessa coluna. Então, eu posso usar cbind, a matriz N, e depois o vetor com a sequência que eu quero adicionar. C, lembrando, né, uma função, combinar valores, combine. Então, eu posso combinar agora essa matriz com esse vetor. Na lógica de coluna, eu tenho agora mais uma coluna de 10 a 12. De semelhante modo, para adicionar uma linha, né, a pensar uma linha, a matriz que já existe, rbind, rowbind. Então, agora a sequência de 10 a 12, em vez de ir para a coluna, foi para a linha. E, claro, naturalmente, para isso funcionar, eu preciso dar como vetor uma quantidade, um tamanho de vetor que seja compatível com a matriz que eu tenho. Se eu quero adicionar uma linha, uma matriz que tem 10 colunas, eu preciso que essa linha tenha 10 elementos. Se eu quero adicionar uma coluna, uma matriz que tem 15 linhas, eu preciso usar um vetor de 15 elementos. Senão ele não vai saber o que colocar nos elementos faltantes. E esses comandos, cbind e rbind, eles são bem úteis, né? A gente consegue até mesmo criar uma matriz com eles. Se eu peço para ele combinar dois vetores, uma lógica de colunas, o resultado natural dele vai ser uma matriz. Ou na lógica de linhas também será uma matriz. Tem uma outra forma de eu criar uma matriz, seria essa. Eu já tenho aqui os vetores de cada linha, por exemplo,
e eu peço para ele combinar esses vetores por linha, e eu vou ter o resultado de uma matriz. Aqui é útil quando você já tem os vetores prontos, né, de cada linha ou de cada coluna. E na outra forma, matrix, é mais útil quando você tem um grande vetor com todos os elementos e você quer ir fatiando ele, né, quebrando ele na lógica que você precisa. Rafael, a Lívia está perguntando, quando a gente cria matriz com o cbind e o rbind, como é que coloca nome nas colunas? Do mesmo jeito que fez com o matrix. Bom, a primeira forma que eu penso é, primeiro, a gente criar a matriz. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Código aqui para não quebrar o de cima. Seja a matriz N1, esse resultado. E aí agora eu quero colocar o nome das linhas e colunas, essa matriz N1. Faria seria row names de N1. Esse é um vetor. Eu tenho aqui linha 1, por exemplo. Mas quero imprimir novamente. Acho que o modo mais rápido, né, seria esse. Eu não sei se o comando row names tem opção de informar nomes de linhas e colunas. Eu acredito que não. Para saber isso, a gente pode olhar o help do comando. O que eu quero saber? Eu quero saber se o comando row names tem um parâmetro, né, um argumento para informar nomes de linhas e colunas, nome das dimensões. Ele tem, velho. Parece que tem que testar, a gente não preparou dessa forma. E está dando exemplo que é conforme a gente fez agora. Né? Primeiro eu crio a matriz, depois eu atribuo os nomes. Acho que a forma, pelo menos, mais rápida e mais compreensível seja essa. A questão é que depois de criada a matriz, eu posso usar todos os comandos que eu aprendi, que servem para uma matriz, inclusive essa atribuição de nome de linhas e nome de colunas. E sabendo disso, com os comandos cbind e rbind, a gente pode fazer mais um exercício de resolução escondida. A gente pede que vocês façam o seguinte: adicione dados de mais uma pessoa na matriz que foi criada no exercício anterior. E, por fim, adicione uma coluna com dados das iniciais de todos os representados na matriz. Então, quero adicionar mais uma pessoa, ou seja, seria mais uma linha, e depois adicionar mais uma coluna com as iniciais, todas as linhas, todas as pessoas que já existem. Vou deixar aqui mais um minutinho para a gente olhar isso. Rafael, tem um detalhezinho que tá rolando aqui, conversa no chat, que quando a gente usa o cbind ou o rbind para adicionar uma coluna nova. Aí a Lívia estava perguntando que ela quer renomear só essa coluna nova que eu acabei de adicionar no cbind ou no rbind. Aí tem uma opção que é simplesmente usar o row name e o conames com
o vetor mais um nome, né? Adicionar um nome no vetor, ou então fazer outra opção que a gente usa muito, né, Rafael? Que a Carmen recomendou aqui no chat, que é no próprio cbind, você consegue colocar o nome da nova coluna, né? Igual e o vetor, né? Dá uma olhadinha aqui no chat que a Carmen colocou. Se puder dar um exemplinho, era legal. Estou olhando o chat agora, né? Vai dar o nome do vetor, depois a matriz já é criada, matriz 1, acho que é só um sinal de igual ali, né? Matriz. Aí eu pego a matriz que já existe e adiciono o vetor de nomes. Seria um modo também de fazer isso. Vamos ver aqui a resolução desse exercício. Então, tem a matriz que já foi feita no exercício anterior. E eu vou adicionar mais uma linha, que vai ser isso daqui, que já usa até o que a gente está falando agora no chat. Né? O nome da linha será coord, caso de coordenador, e essa linha vai ser povoada com esses dois elementos, Marcel e Pedroso. Marcel como a coluna 1, nome, e Pedroso como coluna 2, sobrenome. Então, pego a matriz que já existe e anexo, apenso esse vetor num vetor nomeado. E, em seguida, eu pego agora, não mais por linha, mas por colunas, e adiciono esse vetor de iniciais, que é de Rafael, Rebeca, Carmen, até o Marcel. Isso vai produzir o seguinte resultado. Está aqui, né, o coord, que é esse cara aqui, que apensou esse nome e sobrenome, na coluna 1 e coluna 2. E depois eu coloco uma coluna nova, uma nova coluna nessa matriz, usando essa sequência de iniciais. Então, essa coluna tem o nome de iniciais. Isso é algo que a gente faz muito no R, que é pegar um objeto que eu já tenho e coloco coisas novas, altero, troco, retiro, sempre baseando. Né? Então, eu tenho o 2 que está criado lá em cima. O 2 vai produzir o 3. Aí eu pego o 3 novamente e sobrescrevo. Veja que eu estou pegando um elemento aqui nesse objeto e o resultado dessa função toda vai sobrescrever esse próprio elemento. Estamos aqui no exemplo 4. Né? Estou fazendo aqui é sempre sobrescrever pelo resultado mais recente. Aí eu consigo fazer essa operação de adicionar uma coluna nova e uma linha nova, colunas e linhas com nomes. Criada uma matriz, é interessante a gente conseguir acessar os elementos dessa matriz. Né? Então, eu quero, por exemplo, o elemento que está na linha 1, coluna 2, ou os elementos que estão no intervalo das linhas 1 a 3, e entre as colunas 2 e 4. Então, vamos criar aqui uma nova matriz para a gente estudar essas possibilidades. Uma matriz aqui de 4x3, 4 linhas e 3 colunas. Eu quero acessar o elemento da linha 1 e coluna 3, que seria esse cara aqui. Coluna 3. O print é para ele imprimir em tela, mas o que importa mais aqui são esses colchetes, essa lógica que a gente vai aprender aqui. Eu passo sempre primeiro a linha que eu quero, depois uma vírgula, depois a coluna que eu quero. Linha 1, coluna 3. Eu recuperei aqui o valor que ocupa essa posição dessa forma. Eu quero a segunda linha toda. Eu posso deixar em branco a informação de coluna. Isso vai me trazer todas as colunas. A coluna 2, eu quero todas elas. Então, 6, 7, 8.
Então, se eu informo, eu recupero exatamente aquela posição. Se eu não informo, então eu coloco uma vírgula e nada depois. A princípio é um sintaxe meio estranho, né? Uma vírgula e sem nada depois, mas o funcionamento é esse. Aí eu recupero todas as colunas, no caso. Ou poderiam ser, por exemplo, todas as linhas da coluna 2. Eu vou ter todas as linhas, todos os elementos, né, que estão na coluna 2. Eu posso, inclusive, recuperar elementos passando vetores. Por exemplo, eu quero aqui selecionar linhas 1 e 2 e colunas 2 e 3. Um subset, um subconjunto da matriz, composto pelas linhas 1 e 2 e colunas 2 e 3. Então, eu estou acessando linhas 1 e 2, esses dois caras, e colunas 2 e 3. Vai ser esses carinhos aqui de 4, 5, 7 e 8. 4, 5, 7 e 8. Outra forma interessante é usar esse índice negativo. Veja que agora esses números, né, eles não são valores, medidas, né, que eles são usados aqui como posições, são um índice. E quando eu coloco negativo, eu posso excluir coisas da seleção. Eu quero toda a matriz, exceto a linha 1. Então, esse menos, ele exclui a linha 1. Vou poder colocar aqui também termos de coluna, exceto a coluna 3. Aí eu vou ter só de 1 a 2. Uma estrutura... Também posso usar uma sequência de true e false, de valores lógicos. Então, true, false. True, false, vou ter a linha 1, true. Linha 2, false, não quero. Linha 3, true, eu quero. Linha 4, false, não quero. É a mesma lógica para as colunas. Em seguida, eu posso também recuperar elementos da matriz, não pela posição, mas pelos valores. Por exemplo, eu quero elementos dessa matriz que sejam maiores que 5. Quais são os elementos dessa matriz que têm valores maiores que 5? Eu uso essa outra sintaxe. Em M, coloco um colchete, me dê os valores de M que são maiores que 5. Em M, quero o valor de M igual a 5. E, por exemplo, agora eu vou pegar elementos da matriz pelo nome das colunas. É uma matriz nomeada, a original, né? Está lá atrás. De uma 3, col 1, col 2, col 3, voo 1 até voo 4. Eu quero os elementos dessa matriz que tem os nomes row 3 e o nome col 2. Então, em vez de colocar a posição da linha 3, né, eu coloco row 3, ser o nome da linha. Em vez da posição da coluna 2, eu coloco o nome da coluna. Eu recupero aquele elemento desse cruzamento de coluna. E outra operação também importante é como modificar elementos de uma matriz, sem eu precisar recriar a matriz. A matriz já existe e eu quero alterar um valor lá dentro dela. Então, a matriz antes era essa daqui, por exemplo. Para M, eu criei uma cópia chamada P. Eu quero que o elemento da linha 2, coluna 2, ou seja, esse 7, deixe de ser 7 e passe a ser 10. Quero ver aqui dentro 10. Então, eu coloco aqui entre colchetes a posição que eu quero alterar e atribuo a essa posição, atribuo, né, com a seta, um novo valor. Então, em vez de ser 7, agora, se não me engano, 10 naquela posição.
E eu posso fazer isso, por exemplo, para alterar, modificar todos os elementos que são menores que 5, por exemplo. Tudo que for menor que 5 vai ser 0. Então, 0, 0, e aqui, esse cara aqui, que é igual a 5, não foi alterado. Eu queria só menor que 5. Com isso, mais um exercício bonitinho para a gente aqui, que é a sugestão de selecionar 2 linhas ou 2 colunas da matriz M e vamos renomeá-las com 2 nomes selecionados da matriz do exercício anterior. Em seguida, remova uma das colunas e, por último, altere um dos elementos da matriz. Eu já vou abrir aqui a resolução para dar tempo para a gente ir para o próximo módulo, né, da aula de hoje. A gente faz isso. Selecione 2 linhas. Então, estou pegando a linha 1 e 2 e todas as colunas. Isso aqui, o resultado desse subset, vai ser esse objeto, mx4. E eu quero que os nomes dessas linhas, x4, sejam os nomes que eu tinha na matriz anterior, na x3, por exemplo. Estou pegando aqui a linha 1, coluna nome, linha 2, coluna nome também. E, com base nisso, em seguida, removo uma das colunas. Então, quero de 1 a 2, a seta 3. A seta 3 poderia ser menos 3. E, por último, alterar um elemento. Então, elemento 2, linha 2, coluna 2, passa a ser 28. Então, são várias combinações de coisas que a gente aprendeu aqui nesse exercício. Outra coisa legal para a gente trabalhar aqui nas matrizes é a gente fazer operações, né? Tem uma matriz e eu quero somar, por exemplo, valores. Isso eu consigo com essas funções de call sums e row sums, ou call means e row means para média. Por exemplo, eu quero a soma das linhas da matriz M. Então, a linha 1 tem a soma 12, linha 2 tem uma soma total 21, linha 3 soma 30, linha 4, o resultado da soma é 39. Vou vídeo, qual exercício? Tem um exercício todo aqui dentro. A matriz do exercício anterior seleciona apenas colunas, cujos valores somam mais do que 10. Então, eu pego a matriz, faço a soma, e eu pego as linhas que tem, eu pego as colunas, cuja soma das linhas deu maior que 10. E aí, nesse subset, eu não faço drop desses caras. Isso vai dar esse resultado. Isso aqui, gente, como eu falei, no dia a dia do R, nós, como usuários da linguagem, a gente usa muito pouco estruturas desse jeito, tá, gente? Isso é mais para quem almeja criar um pacote, criar uma função dentro do R que faça coisas que o R ainda não sabe fazer. Em geral, essas estruturas, a gente não cria ela no dia a dia. Os pacotes e funções já fazem essas operações para a gente, mas é interessante ter isso na caixinha de ferramentas, ainda que sejam ferramentas menos usadas, para a gente poder resolver algum tipo de problema, de situação mais específica. E, prosseguindo, a gente tem também a aritmética com matriz, como a gente faz contas com matriz. Isso é algo que a gente já vê mais utilidade. Eu tenho 2 matrizes,
matriz 1, matriz 2, por exemplo. Eu quero somar os valores dessas matrizes. Uma coisa que dá um trabalho, a gente perde um tempão, e se erra uma coisinha, dá errado. Lógica de adição, lógica de subtração de matrizes. Então, é só usar mesmo o operador de adição e o operador de subtração. Matriz 1 mais matriz 2, ou matriz 1 menos matriz 2. Ou, por exemplo, quero dividir os valores da matriz. Matriz 1 dividida pela matriz 2. Mesmo operador, né? Divisão. Multiplicação. Também quero multiplicar todos os elementos da matriz por 2. 2 vezes, né? Asterístico, matriz 1. Ou mesmo multiplicar matriz, elemento a elemento. Aqui uma observação importante. Essa não é a operação padrão, né? Para aquela operação padrão de multiplicação de matriz, eu uso essa outra lógica que eu coloco a multiplicação envolta por esses percentuais. Né? Isso vai falar que eu quero a multiplicação típica, né, de elementos, não da matriz. Eu quero multiplicar elemento por elemento. E aqui eu tenho outras virtuosas com a matriz, né? Fazer a transposição da matriz, aplicar média, soma e desvio padrão a uma matriz, enfim, outras opções. Deixo um desafio para vocês. Então, tem a resolução, então vou deixar vocês olharem isso depois, até a próxima aula, vou tentar cumprir esse enunciado, mas se vocês tiverem dúvida, a gente dá uma olhada na próxima aula, na resolução. A gente comenta, né, na próxima aula a resolução. Vocês podem colocar no Classroom também as dúvidas. Lembrado, Rebeca, dúvidas entre uma semana e outra, por favor, coloque no Classroom. Não precisa esperar chegar a aula, né? Pode colocar antes ali. Aqui a gente colocou também no material referências, links úteis, vídeos, para quem gosta de assistir, aprender coisas com vídeo, em inglês, em português, enfim. Para vocês serem proficientes e virtuosos em matrizes, não é? Tem bastante material nesse tipo de objeto do R. Ok, pessoal? Uma dúvida geral aqui sobre as matrizes? Algum comentário? Eu acho que vocês vão se divertir com os exercícios depois. Só depois, quando vocês pararem, né, para reproduzir os exercícios com calma, assim, trocar os valores, brincar, né, com os exercícios, acho que vocês vão se divertir. Isso é legal. Passado as matrizes, a gente pode ir para o próximo conteúdo da aula, que são os fatores. Fatores, ame-o ou deixe-os. Tem gente que gosta dessa estrutura, tem gente que odeia essa estrutura. E a gente vai entender por que alguns amam e por que alguns odeiam. Então, vou abrir o módulo 4 desse notebook. Módulo 4, a gente vai entender melhor o que é um fator, seus níveis, o que é um fator ordenado, ou quando a ordenação não importa, fazer comparações, também nos exercícios. Naquelas aulas de estatística que a gente tem, né, no momento da graduação ou na pós-graduação, a gente aprende que as variáveis podem ser numéricas e podem ser também variáveis qualitativas. Onde não tem mais ali dentro uma medida, mas eu tenho uma característica, somente um texto. Então, aquela observação para aquela determinada variável, eu não tenho uma medida, algo como indico uma régua, uma razão, enfim, um número. Eu tenho alguma coisa, alguma característica.
E isso geralmente são textos que eu coloco. Bom, esse registro para essa variável é masculino, esse outro registro para essa mesma variável sexo feminino, ou ter o verdadeiro e falso. Eu tenho uma variável categórica, variável qualitativa ou variável categórica, também chamado variável discreta, depende do autor, né, que a gente estiver seguindo nessa aula de estatística. Essas variáveis discretas ou categóricas, elas têm também, lembrando, né, podem assumir um formato ordenado ou não ordenado, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o importante aqui dentro é que a gente está falando de uma variável categórica. A gente não está vendo números, a gente vai estar vendo características que a gente consegue descrever com texto, geralmente. E, lidando com essas variáveis, tem uma estrutura no R que pode ser muito útil, que são os fatores, que é criada com essa função chamada factor. A ação factor é aplicada a um vetor que contenha todas as observações de uma variável discreta. Então, tem um vetor aqui de texto, né? String homem, string mulher, e vou criar aqui um vetor chamado sexo. Então, tem, por enquanto, um vetor de texto. Só que eu posso pedir para o R codificar os níveis existentes desse vetor e, de fato, criar um fator. Qual que vai ser a diferença disso? As razões para a gente poder querer usar isso é a seguinte. Deixa eu só imprimir esse carinha aqui embaixo também, essa variável do sexo. Antes eu tenho aqui, no primeiro exemplo, uma sequência de caracteres, uma sequência de strings, homem, mulher, mulher, homem, mulher. Homem, mulher, mulher, homem, homem. Isso faz com que o R, né, o computador, ele armazene essa sequência de strings. A gente tem aqui 3, 5 elementos. É algo bem pequeno. Mas se aqui dentro, em vez de homem e mulher, fosse um texto muito grande, e eu tivesse um vetor muito grande de elementos, da ordem de milhares, bilhões, isso muito provavelmente ia consumir muita memória dentro do nosso computador. Porque eu tenho um grande vetor, textos grandes e com muitos componentes de textos grandes. Sendo que esses textos se repetem. Isso que é importante. Essa característica dessa variável categórica, sexo, ela se repete. Mulher, mulher, homem, homem. Então, existe uma forma mais eficiente computacionalmente de você guardar essa estrutura. Que eu tenho um texto, mas ele se repete. Ele alterna as posições, mas o conteúdo se repete. E isso é criado no R com esse comando chamado fator. O que ele faz? Ele entende que, bom, esse vetor tem dois níveis, tem duas possibilidades, ou é homem ou é mulher. E aí ele passa a aprender, então, bom, eu tenho esses dois níveis, duas possibilidades, homem e mulher, e ele passa, em vez de guardar isso tudo como texto, ele passa a entender, bom, na posição 1 vai ser o nível 1, na posição 2 desse vetor vai ser o nível 2. Na posição 3, também nível 2. Na posição 4, nível 1. Na posição 5, nível 1. Então, eu crio uma estrutura que computacionalmente é mais eficiente. Eu tenho só as estruturas que existem e as posições que elas ocorrem. Eu não sei se eu expliquei de uma maneira interessante, se a Rebeca ou o Carmen quiserem abordar de outro modo,
mas eu penso muito nisso. É uma estrutura mais eficiente de você passar o que existe e as posições, que isso vai ficar no vetor. Do que manualmente repetir, homem, depois homem de novo. Isso em bytes, bits, né, dentro da memória, é mais eficiente fazer assim do que você simplesmente repetir os textos. Isso, eu acho que você explicou, ficou bem explicado, Rafael. A ideia geral é que para o computador vai ser basicamente, ele precisa armazenar a palavra homem uma vez e depois ele só precisa armazenar as posições em que aquilo se repete. Então, é como se fosse um dicionário, né? Homem aparece nas posições, e aí uma sequência de números, por exemplo. Pelo menos internamente, fica bem mais eficiente do que a palavra homem, que tem aí muito mais bits para o computador armazenar, do que aquela sequência de números com as posições onde ele está. Entenderam? Basicamente Obrigado, isso. Rebeca. Bem, basicamente é isso. E lembrando que o R é uma linguagem que começou a ser construída lá no final dos anos 90, onde os computadores não tinham tanta fartura de memória e processamento que tem hoje. Então, hoje, a necessidade disso daqui se dá quando você tem realmente vetores, um banco de dados, vamos colocar assim, realmente gigantescos, da ordem de bilhões, que isso vai fazer uma diferença. Bancos de dados pequenos, isso não faz tanta diferença hoje em dia. Mas lá no começo da década de 90, internet de escala, aquelas dificuldades todas, isso já fazia diferença. Então, a vantagem é mais para o computador do que para nós como usuários. Pelo menos na minha opinião. Isso é mais uma vantagem computacional do que para o uso do usuário. Isso às vezes até dificulta um pouco o nosso uso, mas, por outro lado, a gente está facilitando para o computador essas operações. Um exercício aqui para vocês fazerem o seguinte: cria um vetor com seu nome, o nome das mais quatro colegas, de mais quatro colegas de turma, e, por fim, cria um fator a partir dessa variável de nomes. Vai ficar aqui o exercício aberto, tem que ter fechado isso antes, né? O professor não foi muito didático. Mas é que eu estou criando, então, um vetor de nomes, e eu converto esse vetor de textos com esse comando factor. Então, eu aplico, né, esse comando factor a esse vetor, e agora eu vou ter esse vetor convertido. A utilidade disso para o computador seria se esses nomes se repetissem em algum momento. Por exemplo, Rafael tivesse repetido aqui atrás, por exemplo. Aí, em vez de armazenar Rafael duas vezes, nessa sequência de letrinhas, ele armazena só uma vez. No nível Rafael, só existe uma vez. Mas aí, lembra, Rafael na posição 1, Rafael na posição N. E tendo um fator, a gente pode obter alguns sumários, né, algumas estatísticas desse fator. Por exemplo, se eu aplico o summary a um fator, eu vou ter a tabela de frequências desses elementos. Então, essa sequência aqui, né, estado civil, o casado se repete duas vezes, o divorciado uma, e solteiro duas vezes. Com summary, então, eu consigo fazer uma tabela de frequências para um fator. Se não me engano, o comando table também, deixa eu testar aqui. Vai dar algo semelhante. Então, consigo, de uma forma genérica, uma tabela de frequências com o comando table, tabule. O pessoal
SPSS seria tabulação cruzada, uma coisa assim que tem lá no Analyze. Aqui, né, cruzada não, né, não é cruzada em si, né, é só uma variável, como se fosse a frequência geral. Mas uma ideia de exercício, cria um fator com o sexo de cada pessoa, do exercício anterior, e quantas mulheres, quantos homens existem nesse fator. Então, eu vou criar um fator pensando nessas pessoas e vou tabular isso depois. Então, eu tenho primeiro isso como texto, masculino, feminino, feminino, como texto. Converto isso em fator e, conforme a gente viu agora abaixo, o summary desse vetor, tipo fator, dá esse resultado. Feminino 2 vezes, masculino 3. Então, a gente entende, né, olhando esses fatores, que algo chave dentro deles são esses níveis, levels. Então, para a gente manipular fatores que já existem, a gente precisa entender bem esses levels. Por exemplo, para alterar os nomes desses níveis. Por exemplo, registrar o sexo com as abreviações MF. Então, como a gente faz aqui? Tem um vetor, MF, que vai ter 2 níveis, MF. Mas eu não quero mais M e F. Eu quero colocar agora o nome completo. Eu tenho que ver. Bom, quais são os níveis desse fator? F e M. Então, eu vou substituir o FM por feminino e masculino. E agora eu tenho feminino e masculino. Se eu tivesse um vetor maior, né, com mais elementos, a utilidade disso fica até mais explícita. Eu tenho aqui vários M's e F's, e eu quero trocar esses M's e F's por feminino e masculino, mas eu não quero digitar de novo. Pense em um vetor bem grande disso. Se eu alterar apenas os níveis, eu já vou conseguir fazer isso. Esse vetor maior. Eu altero o dicionário, como a Rebeca me colocou, e com base no dicionário o R já entende. Agora, o que é muito importante ao se fazer essa operação, né, atribuir novos valores aos levels, é observar a ordem que esses levels se apresentam. Então, primeiro é recomendado a gente imprimir os níveis, que a gente faz aqui, e ver. Bom, primeiro veio feminino, depois veio masculino, que antes era FM, né? Primeiro veio o F, depois veio o M. Aí esse vetor que eu vou passar para substituir isso daqui tem que usar essa mesma ordem. F de feminino, M de masculino. Senão ele vai substituir F por masculino e o M por feminino, se eu não observar isso antes. Então tem que olhar a ordem antes de atribuir. Rafael, eu tenho uma dúvida aqui um pouco mais aplicada, eu não sei se eu estou adiantando o assunto, tá? Se tivesse, é só falar que tem na seguida, não tem problema não. Vamos fazer uma aplicação do R para fazer uma análise em cima de um banco de dados, tá? Normalmente o banco de dados ele vem normalizado, você não escreve feminino e masculino, você passa um índice de um domínio, tipo 1 é feminino, 2 é masculino, ou casado, solteiro, divorciado, são índices. Então você vai receber um result set com colunas e linhas, onde você tem os registros nas suas linhas e as colunas que são o nome dos campos. Na hora de você fazer uma análise de levels, você vai ter números e não letras. Esse level, você faz a aplicação desse levels para fazer a conversão depois na apresentação desses números em string para ficar alguma coisa compreensível, como
uma legenda, alguma coisa nesse sentido? Então, a gente vai ver isso, Jairo, mais na aula que vem, com data frames, que é a estrutura de banco de dados, vamos colocar assim, do R, a estrutura mais padrão dele. Mas, de fato, o fator ele é composto por esse dicionário, que vai ter essas categorias, né? Os labels, os rótulos, e aí aqui dentro que está armazenado, de fato, são posições, são números. Posição 1, posição 2, isso que está... Aqui é o nível 1, aqui é o nível 2. Aqui vai estar 2, 1, 1, 1, 2, 1, e assim vai alternando. Né? Então, isso aqui fica armazenado internamente. Mas aí, quando a gente vê o data frame na aula que vem, isso vai ficar mais explícito. A questão é que o R faz essa manipulação de posições e o rótulo atribuído a essa posição automaticamente para a gente. Então, a gente não vê, a não ser que a gente se esforce muito, né, para o R revelar esses valores, a gente não vê e não precisa ver, né, que o masculino é o 2, o feminino é o 1. Ele já faz isso para a gente sozinho. Isso na aula que vem a gente vai ver melhor. Isso daí. Um exercício, então, é alterar os níveis do fator de sexo que a gente fez no exercício anterior para homem e mulher. A gente tem aqui os níveis, F e M, e, bom, onde está F seja mulher, onde está M seja homem. Então, observando aqui a ordem que a gente colocou, ele faz essa alteração. Novamente, a gente enfatiza, é muito importante essa ordem. Se o primeiro nível que ele imprime é F de feminino, mulher, então eu tenho que formar isso nessa ordem. Senão vai bagunçar tudo. Isso a gente está tratando de uma variável categórica nominal, onde a ordem dessas categorias não importa. Não existem diferenças de grandezas entre mulher e homem, em sexo, estado civil, coisas desse tipo. Não se observa grandezas nisso. Mas tem uma outra família de várias categóricas que a gente tem ordem, e algo é maior que outra coisa. Por exemplo, aqui, estava o exemplo, elefante, girafa, burro e cavalo. Isso é uma variável categórica, uma variável discreta, nominal. Isso, girafa não é maior que elefante, cão é menor que burro, não existem grandezas e diferenças. Mas já, por exemplo, categorias do tipo baixo, médio e alto, aí você tem diferenças. Alto é maior que médio, que por sua vez é maior que baixo. Médio está acima de baixo. E para o R entender isso, a gente cria um fator com esse argumento. É um fator ordenado? Existem ordens? Sim. True. Aí a gente informa os fatores na ordem de menor para maior. Então, por exemplo, seja a temperatura, esse vetor de alto, baixo, e médio, aqui um vetor de texto, e eu quero converter esse vetor temperatura de texto para um fator. Então, eu falo que ele é ordenado e falo os níveis são baixo, médio e alto. Nesta ordem. Baixo menor, alto maior. É ordenado. Observe a ordem que ele armazena os levels. Não é mais pela ordem que eles ocorrem, né? O primeiro padrão que ele descobre. Ele armazena de modo ordenado essas posições. E aqui um outro exercício. Digamos que você esteja liderando uma equipe de pesquisa de 5 analistas de dados. Você está falando de desempenho e aí você quer saber a velocidade que esses caras fazem no trabalho. Tem um cara lento, tem um médio, tem um rápido. E você pode criar, então, um vetor de velocidade ordenado, porque médio é maior que lento, lento é menor que médio, rápido é maior que todos eles. Então, como a gente faria isso?
tenho aqui o vetor, é ordenado e eu coloco os níveis de forma ordenada, menor para o maior. E sabendo que esse vetor, né, agora é ordenado, então, vetor de fatores de fator ordenado, a gente consegue fazer algumas comparações. Isso muda um pouco a utilização disso. O que acontece, né, quando você tenta comparar os elementos do fator? Se o fator não é ordenado sexo, a gente vai ter o seguinte: homem maior que mulher, aqui dentro, então, aqui eu crio o vetor, transformo em fator. E aqui eu recupero. Bom, homem vai ser o cara que está nessa posição, e mulher vai ser o cara que está nessa posição. Esse cara é maior que esse, isso não tem sentido, não tem significado para fatores não ordenados. Ainda que você pode comparar elementos do fator ordenado, aí sim. Aquele fator 1, fator 2, que é o que a gente estava fazendo antes, por exemplo, da temperatura, não sei se já foi criado, não é código. Não código. O fator de temperatura é do exemplo anterior. Por exemplo, isso. Esse é um fator ordenado, a gente colocou. Eu posso perguntar, bom, o valor da posição 1 é maior que o valor da posição 2? Alto é maior que baixo? Sim, alto é maior que baixo. True. Porque agora ele sabe que baixo é mais baixo, tem o médio, tem o alto. Então, essa posição é superior que essa. Lembrando, para fatores que têm esse ordenamento, tem ordem de magnitude. E aí, mais um exercício. Com base no fator desse anterior, a velocidade de trabalho do terceiro analista é maior que a velocidade do primeiro? Qual é a maior classe? Quantos analistas possuem a velocidade máxima de trabalho? Várias possibilidades que a gente pode brincar aqui dentro. Como a gente faz isso? A velocidade do terceiro analista de dados. Qual que é? Então, pego aqui a posição dele. Qual que é a do primeiro? Está aqui. Eu extraio, né? O terceiro do primeiro. O terceiro é maior que o primeiro? Eu não criei nenhum fator de velocidade. Isso aqui. Não voltei. Então, extraio aqui eles. E não, a velocidade do terceiro não é maior que a do primeiro. Qual é a maior velocidade apresentada pelos analistas? Aí a gente lembra de uma função que eu coloquei na aula passada, que é o max, o máximo. Né? Qual é o maior valor do fator velocidade desse objeto? Rápido. Então, como é ordenado, se a ordem importa, então tem um valor máximo e um valor mínimo. E quantos analistas têm a velocidade máxima de trabalho? Ou seja, eu pego o summary, que vai dar aquela tabela, né, de frequências, e eu quero que tenha maior velocidade, esse cara aqui. Então, quantos são rápidos? Seria um cara. Se eu faço só a tabela, eu vou ter para cada um, para cada velocidade. Mas como eu quero só de maior velocidade, aí eu vou ter aqui como rápido. E, novamente, nesse notebook, a gente colocou outros links, materiais, vídeos, para quem quiser se aprofundar mais nas estruturas de fatores.
vídeo, português, inglês e material. Pessoal, alguma dúvida sobre fatores ou matrizes? Olha o chat. Coisa. Por enquanto, no chat não tem nada, o pessoal pode perguntar agora, ou então vocês provavelmente vão ter mais dúvidas quando fizerem o exercício, né? Nesse caso, se tiverem qualquer dúvida no exercício, lembrando, né, pode colocar lá no Classroom, ou então tirar dúvida na próxima aula, que a gente volta no assunto. Você já falou de sexta, Rafael? Não falei, estava esperando um e-mail, né? Mas aí avise para o pessoal da equipe de vocês, que não pôde participar hoje, por conta dessa questão aí dos horários. Na sexta a gente vai ter um repeteco dessa aula. Para quem não pôde participar hoje, quando feriado, viajou, ou se confundiu com as mensagens, a sexta-feira, 10 horas, a gente vai ter novamente essa aula ofertada, para quem não pôde participar. Então, pessoal, e quem quiser assistir de novo também pode entrar, não tem problema. Então, a gente vai ter uma aula extra, sexta-feira, e aula de conteúdo novo, de fato, na segunda. Segunda-feira a gente vai ver data frames e outras coisas. Aí, se vocês conseguirem tempo de fazer os exercícios durante a semana e quiserem tirar dúvida na sexta, pode também, né, Rafa? Com certeza, né? Com certeza, pessoal. Podem mandando dúvida no Classroom, ou aparecer lá na sexta para tirar alguma dúvida. Fica à disposição de vocês. Tem vários exercícios, né, que eu fui passando por eles. A ideia é legal, né, vocês olharem os exercícios depois com calma, entender. Aqui ele usou um colchete, aqui tem uma vírgula. E se eu tirar esse colchete, vai quebrar alguma coisa? Façam essas manipulações. Se eu não quisesse o primeiro lugar, quisesse o último lugar, se eu quisesse aquela posição, alterem essas possibilidades para ver o que muda como resultado. A gente só aprende praticando, e isso é uma forma interessante de praticar. Bom, pessoal? Então, a gente se vê na sexta, quem quiser, e até segunda-feira com conteúdo novo. Data Frames. Tá bom, pessoal? Então, uma boa segunda para vocês. Bom feriado amanhã. Obrigado. Obrigada, tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada a todos. Tchau, gente.